Na sua opinião, pastor, o que acha do presidente da nossa nação? Bom, vamos chamar de pastor Sabonete de novo, mas vamos lá. Queridos, eu acho que nesse momento não tem o que achar ou deixar de achar. O que nós cristãos devemos fazer é orar por ele. O que eu acho é que nós devemos orar por ele. Eu acho, querido, que tem muitas pessoas torcendo contra este governo. E se ele for mal, todos nós vamos mal. E o que a Bíblia nos recomenda? Que nós oremos pelos nossos governantes. Então, a autoridade, ela foi dada por Deus. Se ele está lá, é porque Deus ele permitiu. Então, a gente precisa orar pela vida dele, para que ele possa tomar as melhores escolhas, para que ele possa ir no caminho certo, entendeu? Então, ore por ele. Hoje de manhã mesmo eu li sua pergunta ontem e hoje de manhã eu orei muito por ele, para que Deus possa abençoá-lo, para que Deus possa dar a direção e para que o nosso país venha crescer. Pastor, os demônios têm nome. A Bíblia chama os demônios de diabo, Satanás, demônios, espíritos malignos, espírito mau. Mas esses nomes que a gente vê aí, em algumas religiões aí, não. Isso não é bíblico, tá bom? Não é bíblico, tá? A Bíblia chama de Satanás, diabo, demônios, espíritos malignos, espírito mau e só. Isso aí. Pastor, explica para aqueles que não sabem sobre corpo, alma e espírito. O irmão está falando da tricotomia, né? Alguns acreditam que nós somos corpo, alma e espírito. Corpo é isso aqui que você está vendo, né? Alma é a nossa consciência, o nosso eu. E o espírito é aquele que se comunica diretamente com Deus. Eu acredito dessa forma também, que nós somos corpo, alma e espírito. E por isso, nós devemos cuidar do nosso corpo. Estou vendo da academia agora. Nós devemos cuidar da nossa alma, da nossa mente, do nosso intelecto. E nós devemos também cuidar do nosso espírito. Quando há uma harmonia com esses três, a pessoa vai bem e vive bem. Um grande abraço. Jesus é criatura de Deus? Não, meu irmão. Jesus, ele é Deus. João 1:1, do princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 10:30, eu e o Pai somos um. João 14:9, Jesus ele fala que ver ele é a mesma coisa de estar vendo Deus. Ou seja, existem diversas passagens na Bíblia que confirmam a divindade de Jesus, tá bom? Então Jesus é Deus, Jesus não é criatura, tá bom? Irmãos, como identificar que uma profecia ela é de Deus? É pela palavra. Porque a palavra de Deus é a maior profecia que existe. Então, se a profecia que a pessoa contou não está dentro da palavra de Deus, pode descartar. E outra coisa, a profecia precisa se cumprir, tá bom? Se não se cumprir, também não é Deus, tá? Então, assim, foi revelado alguma coisa para você, houve uma profecia sobre a sua vida, ore a Deus, aguarde em Deus. Se não se cumprir, não era de Deus. E se não estiver dentro da palavra, também não era de Deus, tá bom? O senhor acha que amar ao próximo como a nós mesmos devemos aceitar a todos na nossa casa? Negativo. Vamos pegar o exemplo de Jesus. A gente percebe que os fariseus, eles perseguiam Jesus, os sacerdotes, os religiosos da época de Jesus. Eu não creio que Jesus odiava aqueles homens. Eu creio que Jesus amava aqueles homens. Mas você não vê Jesus andando com eles, não. Tá bom? Jesus ele só ia na casa deles quando eles convidavam. E aí a gente via que eles estavam já com o coração aberto para receber Jesus. Mas você pode perdoar as pessoas, você pode amar as pessoas, mas não necessariamente você precisa ficar andando com todo tipo de gente. Tá bom? Eu vejo Jesus na Bíblia andando com os 12. Sabe? Ele não andava com qualquer tipo de gente. Se andar com pessoas negativas, pessoas invejosas, isso vai acabar destruindo a sua vida. A gente precisa vigiar. E a Bíblia diz que a gente precisa se apartar da aparência do mal. Vamos ir na Bíblia. Bom, o que eu acho de uma igreja que troca o culto presencial por assistir filmes num telão, eu não acho legal, não. Eu acho que culto é culto. A gente tem que se reunir para cultuar a Deus. Agora, é lógico, tem a parte dos ensinos. Eu acho que precisa ficar muito bem claro isso daí. Muitas das vezes, em alguns ensinos, né, principalmente a gente vê ensinos assim para adolescentes e também para crianças, aí eu acho que é válido sim. Poderia até passar algum filme, alguma coisa do gênero. Mas o culto mesmo, eu acho que não se deveria trocar por filmes, não. Não tem nada a ver com a outra. Porque o culto, você está ali para adorar a Deus, você está ali para cultuar a Deus. E ao invés de você estar ali cultuando a Deus, você vai passar um filme, eu particularmente não gosto disso não.
Ser batizado com o Espírito Santo é falar em línguas todo culto depois do batismo? Não, nem todo culto as pessoas falam em línguas depois do batismo com o Espírito Santo. Mas a pessoa deve se preocupar sim e orar em línguas também, tá bom? Mas não é todo culto não, irmão. Fica despreocupado com relação a isso, tá bom?